Bom dia, gente. Então, nossa aula de hoje, para a gente encerrar aí a parte de ondas, a gente vai ver movimento harmônico simples. MHS, movimento harmônico simples. Também conhecido como MHS. Então, o que é o MHS? Toda vez que um corpo oscilar em torno de uma posição de equilíbrio, passando entre dois extremos, a gente fala que ele desenvolve um MHS, um movimento harmônico simples. Então, um corpo oscila em torno de uma posição de equilíbrio. Então, basicamente, nós vamos estudar o comportamento de dois tipos de MHS, de movimento harmônico simples, que é o primeiro, que é um sistema massa-mola. O que é um sistema massa-mola? Nada mais é do que um corpo, vou colocar fazer 3 posições aqui. Então, aqui eu tenho um corpo que está preso numa mola, ok? Aqui é a posição x igual a 0, ou seja, essa mola não está sendo nem comprimida nem estendida, tá tudo paradinho aqui, ok? O corpo está em repouso. Agora, eu posso pegar esse corpo e trazer ele aqui para frente, ó. Aí, a minha mola vai sair da posição inicial, porque a posição inicial dela, ela vai estender esse tanto aqui, ó, que a gente vai chamar de X. O que vai ser esse X? Esse X vai ser a deformação da mola. Porque que ele está na posição X igual a 0, a mola está sem ser comprimida ou distendida. Eu empurro esse bloco para cá, eu desloquei essa mola, né? Eu comprimi essa mola do valor de X. Ou então, eu posso colocar aqui, ó, e aí o meu X passa a ser esse. Aí o meu X passou a ser esse, ou seja, eu peguei ela e levei ela aqui para trás, ok? Então, o que é o X? O X é a deformação da mola. Então, observem comigo esse movimento. Se eu pego esse bloquinho e ponho ele para cá, ele vai ficar oscilando nessa posição e nessa aqui, indo para lá e para cá, passando sempre uma posição de equilíbrio. Então, essa é a definição de movimento harmônico. Ele oscila ele oscila em torno de uma posição de equilíbrio. A posição de equilíbrio é essa x igual a 0. Então, ele vai num extremo ao outro, passando sempre pelo equilíbrio, ok? Então, o sistema massa-mola é um tipo de movimento que a gente considera como harmônico simples. Isso, gente, ele vai ficar sempre oscilando nessa posição e nessa, se a gente tira o atrito, né? Porque se a gente faz em casa, por exemplo, amarra uma mola num bloquinho e põe para oscilar, vai chegar uma hora que ele vai parar. Por quê? Por causa do atrito. Ele vai sempre perdendo energia por causa do atrito. Mas na situação ideal, 99% dos exercícios aí de sistema massa-mola manda desconsiderar o atrito. Então, na ausência de atrito, esse bloquinho vai ficar oscilando nessa posição e nessa posição indefinidamente, até que uma força atue sobre ele. Então, ele vai ficar para sempre aí se não tiver atrito, passando sempre pelo ponto de equilíbrio, oscilando entre dois pontos extremos. Então, o corpo oscila em torno de uma posição de equilíbrio entre dois pontos de extremo, ok? Então, o que a gente tem associado aí? A gente tem associado a esse corpo, a gente tem associado uma força restauradora. O que é uma força restauradora? É a força elástica da mola, que vocês aprenderam lá na Física 1, que é força elástica, que é dado pela lei de Hooke. Não sei se vocês vão lembrar.
que fala que a força elástica é igual a menos Kx. O que representa esse menos Kx? K representa a constante da mola. O que é constante da mola? Quanto mais dura for sua mola, maior é o valor de K. Com mais força, essa mola vai lançar o bloquinho para frente. Então, a constante da mola tem a ver com a dureza da mola. Quanto mais dura for a mola, maior vai ser a constante K, e com mais força, essa mola empurra o que está preso nela, o bloquinho. X é a deformação da mola, né? X é dada em metros. Constante da mola é dada em Newton por metro, e força elástica é dada em quê? Toda força, lei de Newton, é dada em Newton, ok? Força elástica é dada em Newton. Agora, por que tem esse menos aqui? Esse menos aqui é só para indicar que a força elástica tem um sentido contrário à deformação. Como assim? Quando você empurra a mola aqui para frente, o bloquinho para frente, a força elástica vai lançar esse bloco para onde? Para lá. Então, olha para vocês verem, o X está para a direita e a força elástica manda a mola, lança o bloco para a esquerda. Aqui, a força elástica, o X está para a esquerda, mas a força elástica vai puxar a mola para onde? Para a direita. Então, esse menos é só para indicar que força elástica e deformação têm sentidos opostos. Quando eu comprimo a mola lança o bloco para frente. Quando eu estico a mola puxa o bloco para trás. Ok? Então, essa força é a força elástica associada a molas, que vocês já viram aí lá no primeiro ano. Agora, toda mola, né? Quando eu comprimo a mola e solto o bloco se move. Se ele se move é porque ele tinha energia armazenada para fazer isso, né? E essa energia em forma de quê? Essa energia é a energia que está armazenada, é uma energia potencial elástica, que é dado por, também vocês vão lembrar do ano passado, Kx ao quadrado sobre 2. Ou seja, constante elástica da mola vezes deformação ao quadrado dividido por 2. Essa é a energia potencial elástica. Então, observem, a energia potencial elástica ela é proporcional a x ao quadrado. Então, quando eu tiver um x grande, que é nos extremos, que é o x máximo, eu vou ter força elástica, energia potencial elástica máxima, ok? Quando o meu x for igual a zero, igual aqui na posição de equilíbrio, eu tenho o quê? Uma energia potencial elástica nula. Então, aqui, ó, a energia potencial elástica é zero. E aqui, o x aqui não é máximo? O x aqui é máximo. O x aqui é máximo. Num extremo e no outro. Então, eu tenho o quê? Energia potencial elástica máxima. Nos extremos, energia potencial elástica máxima. Agora, eu não tenho energia potencial elástica aqui, então vamos analisar o movimento. Eu comprimi a mola, o bloco está oscilando, vem para o meio, passa aqui, volta para o meio e fica oscilando nessas duas posições. Nas posições de extremo eu tenho energia potencial máxima. E aqui eu não tenho energia potencial, mas para onde foi a energia potencial aqui que está máxima? A hora que chega aqui ela foi para onde então? A energia não pode desaparecer. Esse aqui é um sistema conservativo, sem atrito, ok? Vou colocar aqui, ó, sem atrito. Se é sem atrito, o sistema é conservativo. Então, para onde foi essa energia potencial máxima? Aqui, o bloco passa com velocidade diferente de zero. Então, aqui ele tem energia potencial elástica zero, mas ele tem energia de movimento, energia cinética, mv ao quadrado sobre 2. Aqui a energia cinética dele é máxima. Ou seja, em que ponto dessa trajetória o bloco tem maior velocidade? Onde ele tem maior energia cinética? No meio. E onde que ele... E nesses extremos, a energia potencial elástica não é máxima? Então a cinética é quanto? A cinética é zero. Por quê? Porque aqui, gente, ele tem que parar para ele inverter o movimento e começar a voltar. Então ele fica sempre nesse intervalo, ele fica daqui para cá, daqui para cá. Mas quando ele chega nos extremos, ele tem que parar para ele inverter o sentido do movimento. Ele tá vindo para cá, ele para voltar. Ele para para voltar, ele para para voltar. Então, no sistema massa-mola, o corpo fica oscilando em torno da posição de equilíbrio, de tal forma que a energia potencial elástica vai ser máxima nos extremos, porque é onde a gente tem a maior deformação da mola, e a energia cinética é zero nos extremos, porque ele tem que parar para mudar o sentido do movimento.
E onde que ele passa com maior velocidade? Ele passa com maior velocidade no ponto de equilíbrio, x igual a zero. Então, nesse tempo todo que ele fica indo daqui para cá e voltando, indo e voltando, ele fica, ó, energia potencial máxima, a energia potencial começa a ser transformada em cinética. Chega aqui no zero, ele está com cinética máxima, aí essa cinética daqui para cá começa a ser transformada em potencial elástica, chega aqui, ele tem potencial elástica máxima e cinética zero, porque ele tem que parar para voltar. Então você tem um sistema massa-mola que fica oscilando aí entre energia cinética e energia potencial elástica máxima, né? Nos extremos, potencial máxima cinética zero, no equilíbrio, potencial elástica zero, porque não tem X, a mola não está deformada, mas a energia cinética é máxima. Então a gente fica numa constante transformação de energia aí, sem atrito, né? Aí eu posso falar isso, o sistema é conservativo. Se tiver atrito, ele não chega com energia cinética máxima, ele vai perdendo velocidade até parar, ok? Mas a maioria dos exercícios vai mandar desprezar o atrito. Então a gente tem uma conservação de energia. Então nesse tipo de sistema, a gente também tem como calcular o período. O que é período? A gente não viu que período é o tempo para uma oscilação completa lá no pulso de onda, para ele subir, descer e voltar? Então, esse movimento aqui de onda, ele também é um movimento harmônico simples, né? Porque ele sai do equilíbrio, vai no extremo, vai no outro, para no equilíbrio de novo. Então, quando eu analiso isso aqui como um movimento ondulatório, um movimento harmônico, o que seria uma oscilação completa? Ele sai de um ponto, vai no outro extremo e para na onde ele parou, né? E para de onde ele saiu, desculpe. Então, uma oscilação completa seria, se ele sai daqui, ele tem que ir lá na frente, passar pelo equilíbrio, voltar e parar de onde ele foi. Ele ir e voltar. Então, uma oscilação completa, ele ir e voltar, ok? E o que é período? Período é o tempo para uma oscilação. Tempo para uma oscilação. Então, lembra disso, uma oscilação completa é igual a onda. Ele tem que sair de um ponto, ir no extremo e no outro e parar de onde ele saiu. Então, como que é dado o período no movimento harmônico simples de massa-mola? Ele vai depender da massa. Quanto maior for a massa do bloco, maior é o período e inversamente proporcional a K. Esse 2π é uma constante, ok? Isso aqui é muito importante, costuma cair bastante, tá, gente? Então, período é de um sistema massa-mola 2π raiz de m sobre K. O que isso significa? Significa que quanto mais pesado eu coloco o bloco aqui, maior é o período. O que significa um período grande? Significa que ele vai demorar para dar uma oscilação completa, para ir lá no extremo e voltar. Então, significa que ele está girando devagar. Então, presta atenção nisso. Um período grande não é que ele está rápido, é o contrário, ele está devagar, ele está gastando muito tempo para dar uma oscilação. Agora, e a massa? E a constante da mola? Quanto mais dura for a mola, maior o K, menor o período. Ou seja, menos tempo ele gasta para dar uma oscilação, então mais rápido ele está girando. Então, o período é proporcional à raiz da massa e inversamente proporcional à raiz do K. Quanto maior o K, mais rápido ele vai girar, porque com mais força a mola puxa o bloco, ok? E quanto maior a massa, maior vai ser o período, mais lento ele vai girar. Certo? Então, essa fórmula aqui é muito importante quando cai, em geral, quando cai questão de MHS, geralmente é para associar período, certo? Outra coisa importante, já que a gente falou de período, é falar da frequência angular ou velocidade angular. Lá do primeiro ano também de movimento circular uniforme, né? Lembram? Velocidade angular era ômega. O que é o ômega? É o 2π, é o ângulo descrito no intervalo de tempo, dividido pelo período, certo? Então, o que é período? Período não é 1 sobre f? Então, isso aqui pode ficar assim também, 2π, 1 sobre f, que vai dar 2πf. Então, a frequência angular ou velocidade angular é 2πf ou 2π sobre período. Então, às vezes também vai ser pedido para vocês a velocidade angular, certo?
Agora, gente, um outro movimento que também é cobrado quando a gente fala em MHS é o segundo aqui, a gente viu o sistema massa mole, e o segundo vai ser o pêndulo simples. Pêndulo simples. O pêndulo simples é aquele pêndulo clássico. Né? A gente tem aqui uma esferinha, aqui a gente tem um fio de comprimento L e essa esfera vai ficar oscilando, né? Esse pêndulo oscila entre duas posições extremas, passando sempre pela posição de equilíbrio. Aqui é o equilíbrio dele, ok? Então, o que seria uma oscilação completa? Se ele sair daqui, uma oscilação completa, ir no extremo e no outro e parar aqui. Se ele sai daqui, o que é uma oscilação completa? Ir no outro extremo e voltar e parar aqui. Então lembrem-se, uma oscilação completa, um comprimento de onda no MHS é isso, ele tem que sair da posição que ele se encontra, ir no extremo e voltar e parar de onde ele saiu. Ok? Então, o que a gente vai analisar aqui? Quando ele faz essa subida aqui, ele se desloca uma altura, né? Ele está a uma altura da referência, ó. Então, toda vez que a gente tem altura, a gente tem associado qual tipo de energia? A energia potencial gravitacional. Então, nesse caso aqui, eles têm altura máxima nesses pontos aqui. Altura máxima. Altura máxima, ó. É a máxima altura que eles atingem. E aqui ele tem uma altura zero. Então, se ele tem altura máxima, aqui a energia potencial gravitacional dele é máxima. Porque a energia potencial gravitacional, lembram? mgh. Então, aqui também a energia potencial elástica dele vai ser máxima. E aqui, se a altura é zero, a energia potencial gravitacional dele vai ser zero, porque ele tem altura zero. Pauliane, se aqui ele tem energia potencial máxima e aqui ele tem zero, para onde foi essa energia? Ela se transformou em energia cinética. Toda a energia potencial que ele tinha aqui, ele foi sendo transformado, a hora que ele perde a altura, ele foi convertendo em energia cinética máxima. E aqui ele tem potencial máximo, ele está parado, a velocidade é zero, logo a energia cinética dele nos extremos é zero. Então, nesse caso aqui, a gente não tem energia potencial elástica, porque a gente não tem mola, então a gente só tem conversão de energia cinética em energia potencial gravitacional. Então, ele tem potencial máxima nos extremos e cinética máxima no equilíbrio. E nos pontos intermediários, aí vai depender da altura dele. A gente sempre vai considerar sem atrito também, de tal forma que o sistema seja conservativo. Nesse ponto, ele tem altura máxima, logo a energia potencial gravitacional máxima. À medida que ele vai descendo, ele vai convertendo ela em cinética, até que ele chega aqui, a altura dele é zero, então ele não tem mais potencial elástica, ele só tem cinética, então ele passa aqui com uma velocidade máxima. Ele passa na posição de equilíbrio com uma velocidade máxima. Aí ele vai perdendo velocidade, vai ganhando altura, então ele vai convertendo energia cinética em potencial, até que ele chega lá em cima e ele precisa de mudar o movimento, então ele para. Tem energia potencial elástica, energia potencial gravitacional máxima e energia cinética zero. Então ele fica oscilando aqui e essa é a análise do movimento, ok? Agora, qual que é o período do sistema de pêndulo simples? O período, ele vai depender de 2π, é a constante, raiz de L sobre G. Presta muita atenção que isso aqui dá muita pegadinha, viu, gente? Olha para vocês verem. Ele só depende do comprimento do fio e da gravidade, de onde está o seu pêndulo. Então, se ele estiver na Terra, todos os que você estiver comparando estiver na Terra, eles vai depender apenas do comprimento do fio. De tal forma que quanto maior for o fio, maior é o período, ou seja, mais devagar ele vai girar. E quanto menor for o fiozinho, menor é o período, mais rápido ele gira. E inversamente proporcional à gravidade. Ou seja, se eu levar um pêndulo para a Lua, que a gravidade é menor, eu aumento o T. Então, lá na Lua, o pêndulo gira se eu aumento o T, ele gira mais devagar, ok? Então, quanto maior a gravidade, menor vai ser o meu período. E quanto menor a gravidade, como é o caso da Lua comparado com a Terra, menor a gravidade, maior o período. Então, mais lento ele gira. Certo? Então façam essas análises.
diretamente proporcional à raiz de L e inversamente proporcional a G, ok? Quanto maior a gravidade, menor é o T, e aí se você for para uma região de gravidade maior, como em Marte, por exemplo, como em Júpiter, por exemplo, que é bem maior do que a da Terra, maior a gravidade, menor o período. Menor o período, mais rápido ele vai girar, porque menos tempo gasta para uma oscilação completa. Agora, um erro, o que eu falei que dá muita pegadinha aqui? Presta atenção, o período do pêndulo simples não depende da massa da esfera. Então, isso que é muito comum a gente ver essa questão. Fala que tem um pêndulo simples que tem um período, por exemplo, de 2 segundos. Aí eu troquei a esfera desse pêndulo por uma de massa 2 vezes maior. Aí como que ficou o período? Olha aqui não tem massa. Então não interfere no período. Então você colocar, se tiver no vácuo, né, sem resistência do ar, se você colocar uma esferinha de massa maior, não vai nem aumentar nem diminuir o meu período. Então guardem isso, tem muita questão de pegadinha. O período do sistema massa-mola depende da massa do bloquinho que está na mola, porque a mola vai empurrar o bloco. Já o período do pêndulo simples, que a esfera oscila com a gravidade, não depende da massa, ok? Você pode substituir por uma massa quantas vezes maior ou menor, que o período, que é o tempo gasto para dar uma volta completa, não vai alterar. Cuidado com isso, porque tem muita pegadinha disso aí. Tá? Então não esqueça. Outra coisa que eu esqueci de falar com vocês e que às vezes vai aparecer no exercício é que às vezes eles chamam esse X, essa deformação aqui, essa distância entre o ponto de equilíbrio até o ponto máximo, às vezes eles chamam de amplitude. Amplitude do movimento, é o tanto que o movimento sai do ponto de equilíbrio, porque lembram lá em onda que amplitude, não precisa copiar isso aqui não, tá? Mas eu vou deixar. Lembra lá em onda que amplitude era essa distância que eu falei para vocês aqui, olha, do equilíbrio até o topo, do equilíbrio até lá embaixo? Então isso é amplitude. Então quando você traz isso para o movimento massa-mola, amplitude é a distância do equilíbrio até o ponto extremo, que é o nosso X. Então, às vezes, a amplitude vai ser igual a X, tá ok? E o que seria a amplitude do pêndulo simples? A amplitude do pêndulo simples seria essa distância aqui do equilíbrio até o meu extremo. Essa aqui seria a minha amplitude, ok? Na horizontal. Ele deslocou esse tanto. E a amplitude lá no sistema massa-mola seria o meu valor de X. Então, quando falar em amplitude do movimento, é o tanto que ele sai da posição de equilíbrio até o seu extremo, ok? Então, depois eu passo uma listinha aí pra gente fazer só exercícios de MHS.